comunhão com o céu. Alamachuei de manahai. Eneikiatui de carrachevia. Aleluia. E esta semana, uma pessoa nos procurava, muito oprimida, distante de Deus. E ali eu dei uma palavra para ela. Uma pessoa altamente viciada. E achando que a situação que ela estava, ela poderia chegar diante de Deus. E ali eu li em 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 10. Que nenhum devasso, que nenhum idólatra, que nenhum feiticeiro, que nenhum mentiroso, que nenhum enganador, que nenhum viciado não herdará o reino de Deus. Ela disse: missionária, pois se for tudo isso, vai ser pouca gente que se salva. É verdade. Somente aqueles que receberam o sangue do Cordeiro na sua vida. E este sangue do Cordeiro é Jesus Cristo, que se ofereceu uma vez por nós, para nos perdoar, para nos purificar, para nos dar o direito de vida eterna com Ele. Porque esta vida, meu amado, é passageira. Esta vida é momentânea. Agora estamos vivos, mas daqui a 10 minutos, uma hora ou amanhã, nós não sabemos. O certo é que temos que estar preparados para o arrebatamento da igreja. Aleluia. E ainda eu quero meditar aqui no livro de Lucas, capítulo 16. Aleluia. E o versículo 19 diz assim: ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber as chagas. E o versículo 25 diz assim: disse, porém, Abraão: filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Engrandecido seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Aleluia. A Bíblia diz que existia um homem rico. Todos os dias ele se vestia de púrpura e de linho finíssimo, joias, muitas coisas valiosas estavam ali em volta daquele homem, mas dentro do seu coração era um homem vazio de Deus. Estava cercado de bens, estava cercado de amigos, estava cercado de banquete, mas dentro dele estava o vazio do tamanho de Deus. Mas aquele homem não olhava para a sua necessidade interior, porque ele via tudo ao seu redor em abundância. Ele via tudo, abundância, que não tinha necessidade de nada. E a Bíblia diz que todos os dias ele vivia esplendidamente uma falsa paz, uma falsa alegria, porque o homem, ele só pode ter a verdadeira paz, a verdadeira alegria, se o próprio Deus, príncipe da paz, estiver dentro do coração do homem. Aleluia. E a Bíblia diz que na porta daquele homem rico tinha um homem pobre, porém aquele homem conhecia Deus. Ele tinha uma experiência com Deus. E aconteceu que aquele homem rico morreu e foi sepultado. E aquele homem pobre que estava à porta dele morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. A Bíblia define muito claro isso. Ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Ele foi para o paraíso. E aí você pode me perguntar: e por que a Bíblia diz que olhando ele viu aquele homem, reconheceu aquele homem rico, aquele homem pobre, que todos os dias estava na sua casa? A Bíblia diz que o homem rico estava em tormento, estava no Hades, estava no tormento eterno. E quando ele olha para o paraíso, ele contempla aquele homem que não tinha aquele esplendor que ele tinha, não tinha aquela glória humana,
fama, não tinha riqueza, não tinha fortuna, mas a verdadeira fortuna estava dentro do seu coração, que é Jesus Cristo. Não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. E aquele homem rico, ele se preocupou com o status, ele se preocupou com a fama, ele se preocupou o que os seus amigos iam dizer. Mas aquele homem pobre buscou a Deus, era tudo que ele tinha, era a salvação em Cristo, a salvação no Senhor. E a Bíblia diz que quando ele olha para ali, e o que me chama a atenção, amado, se você olhar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, principalmente o Apocalipse, a Bíblia mostra que aquele que está em tormento, ele pode contemplar aquilo que ele perdeu, e aquele que está no paraíso de Deus, ele não contempla o sofrimento. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz no livro de Apocalipse, capítulo 5, e Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, toda dor, todo pranto já não existirá. Aleluia, aleluia. É por isso que nós não teremos memória da terra, não teremos memória da família, do sofrimento que passamos. Mas a Bíblia mostra que aquele que perdeu a oportunidade de ser salvo, a sua memória está viva no inferno para maior aumentar a sua tormenta. Ele está lembrando das oportunidades que ele teve, dos cultos que ele foi, da palavra que ele ouviu e rejeitou. Isso faz parte do tormento. E a Bíblia ainda diz que o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre, diz em Apocalipse capítulo 20, aleluia. E a Bíblia diz que naquele momento Abraão diz para aquele homem rico, e ele disse: olha, eu queria que Lázaro apenas molhasse a ponta do seu dedo e refrescasse a minha língua, porque estou atormentado nessa chama. Irmãos, imagina a oportunidade que aquele homem teve de reconhecer a Deus, como nós estamos tendo aqui nesta noite. Quantas oportunidades Deus tem dado para o homem, quantas oportunidades Deus tem dado para o homem, e o homem tem deixado para amanhã. Ele não sabe, a qualquer momento nós podemos partir, Jesus pode voltar, ou nós podemos retornar para Ele. Eu estava pregando outro dia numa cidade, e Deus nos deu uma palavra para um jovem, e ali eu falei de Jesus: jovem, você precisa voltar. Ele disse: não, eu venho outros dias. Isso era um domingo à noite. Quando foi na segunda-feira, ele foi executado. E o Senhor disse: louco, esta noite, se eu pedir a tua alma, o que tu tens preparado, para quem será? Muitas vezes o homem se preocupa com as coisas da terra, mas ele esquece que aqui nós estamos de passagem. E temos um Deus que, quando nós entregamos nossa vida a Ele, nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Deus que vela com a sua palavra. Porque Ele diz no livro de Números, capítulo 20, que Ele não é o homem para mentir, e nem o filho